Olá, eu sou o Vitor Souza. Gostaria, de antes de mais nada, agradecer pelo convite para participar aqui do curso de espirometria. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prova de função pulmonar completa, em especial sobre a pletismografia, para entender o quanto que inovações na ciência e novas tecnologias foram capazes de aproximar a pletismografia dos nossos pacientes, permitindo então um diagnóstico mais correto. Eu sou o Vitor Souza, sou especialista clínico pela Pulmo One Brasil, com mestrado e doutorado em pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo e fisioterapeuta especialista em terapia intensiva, certificado pela Asobrafir. Bom, eu começo a nossa conversa de hoje com uma conversa no WhatsApp. Ontem, antes de ontem, né, essa aula foi feita ontem, então vocês veem a mensagem aí real que uma colega físio me mandou, falando: Vitor, me ajuda numa Inspiro, e mandou o arquivo, né, em PDF para que eu pudesse avaliar e a gente conversar junto e trocar ideias. E aí, vamos olhar um pouquinho esse exame juntos? Então, aqui a gente tem o gráfico de volume pelo tempo, onde a gente já consegue entender que esse indivíduo fez um volume forçado no primeiro segundo inferior ao que era previsto, né? Então, vocês conseguem ver o meu mouse, certo? Aqui a gente tem essa bolinha mostrando o quanto que seria previsto para ele soltar no primeiro segundo, que seria cerca de 3 litros, mas ele solta no primeiro segundo 2 litros. Então vejam que a gente já consegue perceber que esse indivíduo não consegue soltar todo o ar do que era previsto. E a curva parece que foi bem feita, o indivíduo soprou mais que 6 segundos, lembrando que indivíduos obstrutivos, eles demoram mais para esvaziar o ar, e assim a gente conseguir critérios de reprodutibilidade e aceitabilidade da curva. Agora vamos ver a alça fluxo-volume. De fato, ó, de novo, se a gente olhar as bolinhas que mostram o quanto, onde que essa curva tinha que passar, a gente percebe que esse indivíduo realmente tem menores fluxos, em relação ao que era previsto, e ele não parece responder ao pós-BD, né? Ao BD, a curva após BD não mostra nenhuma diferença entre o pré e o pós. Então, só olhando as curvas, a gente já vê que esse indivíduo de fato tem alterações. Vamos ver os parâmetros, os valores. Então, ó, era previsto para essa pessoa que tivesse valores de CVF acima de 3,19. Ele fez 2,40, então de fato ele tem uma CVF reduzida, 59%. E o VF1 de 2,30, ele tem 1,97, de fato 64%. Mas essa relação do VF1 sobre CVF, que nos fala a favor de um distúrbio ventilatório obstrutivo, ele está de 110% do previsto. Então ele está normal, né? Você não consegue, com base numa espirometria simples, atestar que esse indivíduo tem um DVO, né? Ele tem uma redução da CVF e uma redução do VF1, sem mudança, como a gente pode ver, após a aplicação do BD, 4% do VF1 e 2% da CVF, certo? Então, é inconclusivo. Você não sabe se você tem um distúrbio ventilatório restritivo ou obstrutivo, os dois, misto, né? E é isso que a espirometria, quando se depara com esses casos, tem essas limitações de fato, não entender qual o diagnóstico correto. E vejam o laudo, isso não sou eu que estou falando. Olha como que a médica lauda, né, o exame. Redução da CVF, VF1, achado inespecífico, o que pode ser em decorrência de doença restritiva, obstrutiva, obesidade ou combinação dos distúrbios. Após o BD, não houve variação significativa da função pulmonar. Então, você não consegue dizer, com base nessa Espiro, se é um DVR, se é um DVO, se por conta da obesidade a pessoa está assim, ou se é uma combinação dos distúrbios, porque você nem tem uma relação reduzida, né? É proporcional essa queda do VF1 e da CVF.
E aí ela fala: você acha que o pneumo vai pedir essa pletismografia? É comum pedir? E aí eu coloco: seria o ideal para diagnosticar corretamente. Então, entre o ideal e o que é prático e o que é feito na prática, existe um gap, né? E é isso que a gente vai falar hoje, como que a inovação em ciência permitiu que a prova de função pulmonar completa pudesse estar mais acessível para diversos doentes ao redor do mundo. Então, dentro da nossa agenda e dentro das provas possíveis de serem realizadas para avaliar a condição do pulmão, hoje nós vamos falar sobre espirometria, pletismografia e a capacidade de difusão pulmonar. Para isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás para entender o racional fisiológico por trás. Então, lembrando qual que é a principal função do nosso sistema respiratório, que é a troca gasosa. Mas para isso, toda a engrenagem precisa funcionar, começando pela bomba muscular respiratória. Então, você precisa ter músculos ativos, fortes, funcionais, que no momento da contração eles gerem uma negativação da pressão intratorácica para que haja entrada do volume, né? E que essa ventilação possa ser bem feita, partindo desde o volume residual, desde a nossa capacidade residual funcional, até a nossa capacidade pulmonar total. E aí, se essa ventilação pulmonar está adequada, isso faz então com que seja possível uma troca gasosa adequada, que é a principal função do nosso sistema, então, trocar oxigênio pelo dióxido de carbono, mantendo então a funcionalidade das nossas células e os nossos ATPs, né? A gente lembra lá da formação da energia na cadeia respiratória, lá na mitocôndria, e sem a produção, sem levar esse oxigênio para a célula, para o músculo em exercício do nosso doente, isso não é possível. Quando a gente olha, então, especificamente para a ventilação, né, quando a gente subdivide para entender os volumes e capacidades pulmonares, vocês já devem ter visto, mas é legal reforçar que nós temos dois volumes, nós podemos dividir os nossos volumes em dois, né? Os volumes dinâmicos, que são aqueles volumes mobilizados pela espirometria, aquele que vocês viram aí ao longo de todo o curso, que na verdade é o nosso volume corrente, o nosso volume de reserva inspiratório, o nosso volume de reserva expiratório, certo? E outro volume que é possível de ser medido pela espirometria é o quanto de ar você sopra no primeiro segundo. E aí a gente lembra que em pessoas normais é de se esperar que a gente solte no mínimo 80% do volume no primeiro segundo. Né? É aquilo que a gente falou. Pensa no paciente obstrutivo, onde você tem destruição brônquica, destruição do parênquima, você tem um pulmão muito complacente, então o tempo expiratório é mais prolongado, então ele não consegue soltar. Claro, a gente está falando de um paciente mais grave, né, onde tem um distúrbio mais acentuado e esse VF1 vai ficar mais marcado. Então ele não consegue soltar todo o ar no primeiro segundo, como os normais, né, quem não tem doença iria soltar. Então, nós temos esses volumes capazes de serem mobilizados, os volumes dinâmicos, que são medidos pela espirometria, mas nós temos um volume que, mesmo após uma expiração forçada, não sai dos nossos pulmões, que é o volume residual, que é um volume pulmonar estático, é um volume não mobilizado, portanto, é esse volume que é medido pela pletismografia, é o volume residual. E com ele, a gente consegue entender toda a capacidade pulmonar total. A gente lembra que nós temos quatro volumes e quatro capacidades. E as capacidades são as somas de de dois ou mais volumes, né? Exemplo, a capacidade residual funcional, ela é a soma do volume de reserva expiratório e do volume residual, né? E isso soma 50% na nossa capacidade pulmonar total. Da mesma forma que o nosso volume corrente, mas o nosso volume de reserva inspiratório, eles somam a capacidade inspiratória, que representa os outros 50%, junto com a capacidade residual funcional, para formar a nossa capacidade pulmonar total, certo?
Então, esses são os volumes e capacidades pulmonares, e é aqui que a pletismografia vai ajudar a gente a entender como que está o nosso volume residual. E aí, quando a gente pensa agora especificamente na troca gasosa, a gente precisa lembrar da barreira alvéolo capilar. E para que essa troca gasosa seja adequada, funcional, essa barreira precisa estar normal, né? A gente lembra da lei de difusão de Fick, onde nós temos fatores importantes para que essa difusão aconteça. A espessura da barreira, e aí é legal a gente lembrar que processos inflamatórios na nossa mucosa, no nosso alvéolo, fazem nas células, né? Faz com que você tenha um aumento da espessura da barreira alvéolo capilar. Vamos lembrar do COVID? Lá o paciente com SARA, com SARA grave, paciente com uma inflamação pulmonar, aquele infiltrado difuso que a gente lembrava que a gente via no raio-x, aquele vidro fosco, tudo aquilo nada mais é que inflamação, né? Líquidos, fluidos, uma membrana hialina maior, e isso então dificulta a troca gasosa, dificulta a solubilidade do gás dentro dessa barreira, o que fazia com que os pacientes fossem hipoxêmicos. Lembra, a gente tinha muitos pacientes com uma relação PF baixa, pacientes hipoxêmicos de uma forma geral, né? Outras doenças também podem causar isso, mas acho que isso está mais claro aí para a gente, porque está mais recente. Então, a espessura é importante, a solubilidade do gás é importante. E aí eu venho lembrar para vocês que o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, ele é 20 vezes mais solúvel que o oxigênio. Por isso que é mais fácil, por isso que é melhor a gente medir a capacidade de troca gasosa dos nossos pulmões por meio do monóxido de carbono, certo? Então, feito esse racional fisiológico, aí passei alguns minutos falando sobre as principais funções do nosso sistema e como que essa cadeia precisa funcionar para que o nosso paciente tenha qualidade de vida, né? Para que seja um paciente de fato funcional do ponto de vista respiratório. E aí eu vou trazer alguns casos para vocês para mostrar o quanto que a espirometria pode ser limitada quando a gente só olha ela e não olha toda a prova de função pulmonar completa. Então, quando a gente quer identificar um distúrbio da forma correta, vocês já devem ter visto, mas para que a gente possa bater o martelo e dizer que realmente o paciente tem um distúrbio ventilatório restritivo, você precisa de uma prova de função pulmonar completa. Eu vou mostrar para vocês por meio desse caso, né? Então vejam, é um paciente que não tem, que tem uma relação VF1 sobre CVF normal, era previsto 80, ele fez 90, então tem 111% de relação. O VF1 era de 196 e o previsto era 2,20, o limite inferior era de 1,59, então está acima do limite inferior, portanto, o previsto está normal, 89%, tá? E a CVF de 2,19, o limite inferior era 2,11. Então, também está acima do limite inferior, 79%. Se você olha essa espira, você não vê nada alterado. Relação normal, 111%, 89% do previsto em relação ao VF1 e 79% do previsto em relação à CVF. Vamos olhar a alça fluxo-volume? De fato, ó, o pico de fluxo até passa do ponto aqui, que é o ponto previsto para o pico de fluxo, e ele fica um pouquinho abaixo no quanto que seria previsto para a CVF, para o paciente esvaziar todo o pulmão. O que chama a atenção, se você fosse mais criterioso, seria olhar os fluxos máximos, né? De fato, o previsto era 5,63 e ele fez 7,64, então 135% do previsto. Então ele soltou muito rápido o ar, né? Isso seria a única coisa, você lauda essa espirometria como normal, né? Sem distúrbio, mas com fluxos meso, né? Com fluxos máximos e fluxos mesos acima do normal.
Mas a gente fez uma prova de função pulmonar completa nesse indivíduo, porque ele tinha sinal e sintoma. Também, se a gente olha o volume residual está normal, o limite inferior era 0,99, ele fez 1,49, então está acima do normal, e uma capacidade inspiratória também acima do normal. Mas, quando a gente olha a capacidade pulmonar total, o esperado era que ele tivesse 3,83, ele fez 3,59. Bem legal quando a gente olha as colunas de volume. Veja na coluna da esquerda o quanto que seria previsto, né? Então, o vermelho é o volume residual, o verde é o volume de reserva expiratório e o azul é a capacidade inspiratória. E esse é o que o doente fez. Veja o quanto que ele está reduzido em relação ao que era previsto. Então, de fato, ele tem uma redução do volume de reserva inspiratório e redução da capacidade pulmonar total, né? Também, quando a gente olha o DLCO, ele tem um DLCO abaixo do que era previsto. Então, sugere, de fato, uma condição restritiva. E aí a gente lembra que quando o paciente tem um distúrbio ventilatório restritivo, ele pode soprar o ar mais rápido. Lembra? No restritivo, você tem um pulmão mais fibrótico, um pulmão menos complacente, um pulmão que está mais elástico. Então, ele solta o ar mais rápido, portanto, por isso que a gente viu os fluxos meso e o pico de fluxo respiratório acima do previsto. Então, você bate o martelo quando você olha uma difusão pior e volumes abaixo do normal. Esse estudo, então, bem legal, trouxe para a gente que 60% dos distúrbios ventilatórios restritivos que a gente lauda como restritivo na espirometria, na verdade, eles não são restritivos, né? Menos que 60% deles são restritivos quando você faz uma prova de função pulmonar completa. Então, é uma condição sine qua non, né? Você só vai bater o martelo de distúrbio restritivo se você fizer uma prova de função pulmonar completa. Existem estudos que mostram que se for uma CVF muito baixa, isolada, tá? Então, sem o VF1 baixo, mas se você tiver uma CVF muito baixa, isolada, você pode já sugerir, por meio de uma espirometria simples, que esse paciente tem algum distúrbio restritivo. Mas lembra, você precisa bater o martelo para dizer se ele não tem um distúrbio inespecífico, e é isso que os estudos mostram que 20 a 40% dos DVRs eles podem ser inespecíficos quando se mede a pletismografia. Então, você precisa dizer para saber se é restritivo, inespecífico ou obstrutivo. E, de fato, isso tem impacto na sobrevida, né? Quando esse estudo que saiu no BMJ em 2022 mostra que, de fato, isso muda a taxa de hospitalização, a qualidade de vida e a sobrevida em 5 anos. Então, veja nesse gráfico C aqui que, de fato, aqueles que foram diagnosticados corretamente, né, que tinham um distúrbio aí restritivo, uma fibrose, com menos de um ano, eles morreram menos do que aqueles que foram diagnosticados corretamente com mais de um ano, tá? E se a prova de função pulmonar completa estivesse mais disponível, né? Fosse mais acessível? Quero que vocês guardem essa informação. Então, a gente viu que para o distúrbio restritivo é super importante pedir uma medida da CPT, mas e para os distúrbios obstrutivos, né? A maioria dos distúrbios obstrutivos você consegue fechar por meio de uma espirometria, porque você vai olhar o VF1 sobre a CVF, se essa relação estiver abaixo do limite inferior da normalidade, ou pelo GOLD, né? Estiver abaixo de 70% do previsto, com um VF1 também reduzido, você pode dizer que de fato esse indivíduo tem um distúrbio obstrutivo. Mas, se além disso você tiver uma CVF reduzida, você precisa de uma pletismografia para dizer se o paciente tem um distúrbio misto, ou seja, se ele tem uma obstrução e uma restrição, ou se ele tem um distúrbio obstrutivo isolado com redução da CVF causado por aprisionamento. Então, vejam, também é uma condição sine qua non, você só vai bater o martelo
quando você tiver um VF1 baixo, uma relação baixa e uma CVF baixa, certo? Então, também precisa de uma pletismografia para indicar aí qual que é o distúrbio correto. E aí, olha esse exame bem legal. Vocês devem ter visto aí a carinha, né, da alça fluxo-volume nos pacientes obstrutivos. E aí a gente tem um pico de fluxo baixo, vejam o gráfico da alça fluxo-volume. No momento expiratório, o indivíduo tinha que ir lá em cima, ó, o pico do previsto era lá em cima e voltar até o final. E é isso que a gente viu, um pico de fluxo expiratório baixo, e ele não consegue soprar até o quanto que era previsto, tá? E, de fato, quando a gente olha aqui, ó, nós temos uma relação VF1 sobre CVF baixa de 54% e um VF1 baixo. É um distúrbio acentuado, né? Um distúrbio grave, 35%, abaixo de 40%, um distúrbio muito grave. Provavelmente é um paciente que tem muita falta de ar, né? Um paciente muito sintomático, mas vejam que esse paciente também tem uma CVF baixa, tá? O esperado para ele aí era 2,15, ele fez 1,36%, resultando em 63% do previsto. E ele não teve alteração, ele não teve melhora com o uso do BD, né? Veja que uma curva passa em cima da outra, né? Então ele não tem alteração, não tem melhora com o uso da bombinha. Mas, se a gente parasse por aí, como eu falei para vocês, você não ia saber se é um distúrbio misto ou se é um distúrbio ventilatório obstrutivo com hiperinsuflação. E aí, vamos olhar aqui então a pletismografia. Olha, a capacidade pulmonar total está de 120% do previsto, sem melhora também com o BD. O volume residual, 206% do previsto, está o dobro do que era previsto. 207% do previsto pós o BD. Então, de fato, esse paciente está hiperinsuflado. Vamos lembrar? No paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, à medida que a gravidade desse indivíduo vai piorando, esse paciente solta cada vez menos o ar. Por quê? Porque você tem um pulmão muito complacente, ele vai alçaponando o ar. Você perdeu a elasticidade. E isso faz com que ele retenha, com que ele vá aprisionando o ar. Isso faz com que os volumes estáticos, lembra que eu falei do volume de reserva, ele vai aumentando. E foi o que a gente viu aqui. De fato, esse paciente ele tem uma capacidade vital forçada pequena, porque o pulmão está muito grande. Então, ele respira muito próximo do teto, como se ele estivesse fazendo assim, ó. Ele respira, ele tem uma margem de ar para respirar tão pouco, porque a doença está tão grave que insuflou muito os pulmões. Então, com a pletismografia, a gente bate o martelo para dizer que ele tem uma doença ventilatória obstrutiva associada com hiperinsuflação. Então, essa CVF não é um distúrbio restritivo, não é uma doença mista. É uma redução causada pela hiperinsuflação. Quando a gente olha também o DLCO, veja 39% do DLCO previsto. Então, a troca gasosa, esse indivíduo está tão grave que não só a ventilação está ruim naquela engrenagem, lembra? Não só a ventilação está ruim, mas também a troca gasosa está ruim, né? Você tem prejuízo da barreira. Então, o laudo, distúrbio ventilatório obstrutivo em grau acentuado associado a aprisionamento aéreo com redução acentuada da difusão pulmonar. Esse estudo também trouxe isso, que de fato, sem a pletismografia e sem o DLCO, você pode estar subdiagnosticando pacientes que têm as condições conjuntas, né? Tanto do enfisema quanto da fibrose. Bem legal esse estudo que saiu no europeu, e de fato ele mostra aí com 61 pacientes que tinham uma espirometria subnormal, mas uma troca gasosa tão ruim, e eles viram que aqueles que tiveram, de fato, tiveram um reconhecimento, de fato, da sua doença, por meio de uma prova de função pulmonar completa, eles tinham uma sobrevida melhor, né? Mas, de novo,
e se fosse possível ter essa prova de função pulmonar completa, se fosse possível diminuir o acesso dos nossos doentes a esse exame. Guardem essa informação. Outra coisa bem legal, um caso bem bacana, é a resposta ao BD. Veja, com base nessa espirometria, o paciente não melhora em nada no VF1. Então, ele sai de 42 para 42. A gente consegue olhar também na alça fluxo-volume que as curvas se sobrepõem. Então, você não tem melhora, você não tem resposta, a via aérea não abre depois que você faz a bombinha. Mas, olha só que legal. Quando a gente olha para os volumes pulmonares, veja o quanto que esse paciente desinsufla, né, os seus volumes estáticos com o uso da bombinha. Então, só olhando a Espiro, você ia dizer, você nem indicaria, vamos dizer assim, o uso do BD, né? Mas quando você olha os volumes pulmonares, de fato, você tem uma desinsuflação. Então, o que que aconteceu? Quando a pessoa fez a bombinha, e fez a prova de função pulmonar completa, essa via aérea abriu e esse pulmão desinsuflou. Então, ao invés do paciente estar, agora ele está um pouquinho menos. E aí veja o que que era previsto na coluna de ar mais à esquerda, na coluna do meio, quanto que ele fez no pré, e veja para quanto que foi no pós, né? Então, esse paciente desinsufla após o uso da bombinha. Coisa que a gente só conseguiu ver que foi responsível ao remédio com o uso da bombinha, com o uso da Plétimo, perdão. Também a Plétimo é bem legal, que mostra para a gente a diferença entre um distúrbio DPOC, asma ou combinado, tá? Então, é legal quando a gente pensa que a espirometria, ela não diz qual doença você está falando, né? Ele indica o distúrbio ventilatório que você está lidando. Mas a doença, afinal, é um conjunto clínico, né? Então, você precisa avaliar a clínica do doente, você precisa entender quais os sinais e sintomas, quais os fatores de risco, se é fumante, se não é. Mas quando você só olha a espirometria, você consegue, com a espirometria, entender se de fato o paciente tem um DPOC, uma asma ou um distúrbio combinado, né? E isso porque, veja, esse indivíduo ele tem um aumento de 312 no pré-BD e 334 no pós-BD. Então, ele tem um aumento aí de 13 pontos no VF1 após o uso do BD. Já te indica que o paciente tem asma. Quando você olha, então, a TGV, os volumes pulmonares, a capacidade pulmonar total, veja que ele tinha 104% do previsto, ele desinsufla depois que você faz, vai para 98%, e os volumes pulmonares residuais estão aumentados. Mas, quando você olha a difusão, lembra que eu falei, os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite, enfisema, eles têm alteração da barreira, eles têm uma piora da troca gasosa. Então, para o DLCO, para a capacidade de difusão, está baixa. Mas no paciente asmático, essa capacidade de difusão ela pode estar normal, né? Porque você, em tese, não tem alteração da barreira. Lembra, a asma é uma broncoconstrição, então você tem uma diminuição da passagem do fluxo pela via aérea, mas em geral a troca gasosa, em geral o alvéolo não está alterado. Então, esse DLCO é normal ou ele pode estar acima do normal por uma questão de inflamação crônica, né? Você tem mais sangue, você tem mais é, capilar ali dentro do alvéolo, e isso pode gerar, então, um DLCO aumentado. Então, com base nessa espirometria, quando você bate o olho no DLCO, veja 126% do previsto. Isso já fala para a gente que ele tem uma asma e não um DPOC. Esse estudo também mostra que, de fato, o principal parâmetro funcional que permite diferenciar asma grave de DPOC é o DLCO, com um p-valor significativo. Também nas doenças reumáticas, então, se a gente olha esse paciente com esclerose sistêmica,
e várias outras doenças que podem acometer os pulmões, com base nessa espirometria simples, você não diria que esse doente tem nada. Dona Maria, você tem essa doença reumática e esse seu sinal de desconforto respiratório, acho que é ansiedade, sabe? Vamos tratar, então, vou te encaminhar para o psiquiatra, você vai tomar ansiolítico, porque a espirometria não me mostrou nada. Então, de fato, ó, 103% do previsto, 96% do previsto, 92% do previsto. Então, os seus valores estão normais. Não é o seu pulmão, é a sua cabeça. Você está achando que está cansada só. Mas olha só, quando você olha os volumes pulmonares, veja, ela tem 83% do previsto em relação a CRF, né? Então, era esperado aí era esperado 2,50, né, o limite inferior, e ela fez 2,37. Então, já tem um indício que, de fato, esse paciente pode estar abrindo com um quadro restritivo, e a gente bate o martelo, porque nas doenças reumáticas esse paciente pode ter muita alteração de troca gasosa quando a gente olha o DLCO. Então, veja, o esperado, o mínimo previsto era 19 e ele fez 13,27, certo? Então, esse aí é uma revisão bem legal que mostra aí a doença intersticial pulmonar na esclerose sistêmica. De fato, a sobrevida aí, né? Pacientes com esclerose são acometidos em cerca de 70%, pacientes com lúpus 30 a 50% e pacientes com artrite reumatoide de 10 a 30%. Em resumo, de toda essa parte inicial aí do que é a pletismografia e do que é o DLCO, a pletismografia ela é indicada para melhor classificação dos distúrbios ventilatórios. Ela é classificada nas doenças obstrutivas, com redução da CVF, nas doenças bolhosas, na resposta ao BD, na hiperresponsividade brônquica, na cirurgia redutora de volume, né, para indicar se o indivíduo vai sair bem da cirurgia, no acompanhamento e resposta de condutas e de doenças reumáticas com acometimento pulmonar. E o DLCO, na doença pulmonar intersticial, no diagnóstico diferencial de DVR, isso é bem legal. Então, a gente lembra que os distúrbios ventilatórios restritivos é quando o paciente não tem um pulmão, aí tem um pulmão duro, né? Só que esse pulmão duro, ele pode ser por uma doença de fato no pulmão, ou esse paciente pode não estar conseguindo expandir o pulmão por conta de uma caixa torácica mais fechada, por conta de fraqueza, por conta de uma escoliose, por conta de alterações, por exemplo, tem doenças reumáticas que o indivíduo vai ficando cada vez mais curvado e você reduz o espaço para a expansão do pulmão. Então, essa expansão pode estar prejudicada pela caixa torácica ou, de fato, pelo pulmão ali dentro. E o DLCO, ele vai te mostrar se você tiver um DLCO baixo, provavelmente a causa é no pulmão. Se você não tem um DLCO baixo, provavelmente a causa é na caixa torácica, é extrapulmão, certo? Doenças vasculares pulmonares, doenças reumatológicas, TEP crônico, HP, diagnóstico diferencial de asma grave e enfisema, na avaliação de risco cirúrgico, de ressecções, na insuficiência cardíaca e, por exemplo, na hemorragia alveolar, certo? Então, esse foi o parâmetro aí, esse foi um pouquinho dessa aula para entender aí o que é a pletismografia, o que é o DLCO. E nos próximos poucos slides eu vou contar um pouquinho a história da pletismografia. Então, ela nasceu lá em 1868 com Paul Burt tentando colocar os animais na redoma, então com estudos experimentais. Você coloca o ratinho ali na caixa de vidro, ele tinha um leitor que via a variação de volume dentro da redoma. Em 1882, o fisiologista alemão Eduard Fugger, ele desenvolveu o pneumomíter, né? Também era uma mensuração dos volumes pulmonares e aí tentando aí evoluir no conhecimento dos volumes pulmonares estáticos.
mas foi em 1923 que Carl Sony colocou pela primeira vez uma pessoa dentro de uma máquina, né, dentro de uma câmara, para tentar avaliar essa variação de volumes estáticos. E aí, vejam, um salto gigantesco para 1950, com Coran e Botelho, que fizeram a caixa de aço com duas câmaras, né? Então, em uma câmara ficava a pessoa, em outra câmara eram avaliadas os volumes. E aí isso foi se desenvolvendo, foi melhorando, fizeram uma câmara apenas, só que travaram aí nesse momento, no sentido de não entender essas diferenças de pressão e volume, e foi então que a cabine estava acumulando poeira, quando Arthur de Bois descreveu o método de mensuração dos volumes pela primeira vez, em 1956. E vejam, já se passaram 68 anos, né? Se a gente pegar os nossos telefones, os nossos softwares, eles atualizam a cada ano, o software atualiza de tempos em tempos, a cada mês, né? Não sei. Mas os nossos telefones, a cada ano, sai um aparelho novo, né? E o método foi descrito em 68 e a cabine, ela funciona do mesmo jeito, claro, mudou o design, hoje ela é de vidro, mas o mesmo método não teve inovação na área há 68 anos. Para eu explicar como que a cabine funciona, eu mostro para vocês que eu fui levar minha filha no Museu da Imaginação e lá tem um negócio bem legal que é a cúpula de vácuo. Então, o que que acontece? Quando você aperta ali no botão, é, o vácuo puxa o ar que está dentro dessa cúpula e os balões, por diferença de pressão, começam a insuflar de forma automática, começam a insuflar mais, né? Então, se eu tenho um vácuo puxando o ar dentro da redoma, dentro da cabine, vamos dizer assim, eu tenho espaço, por essa diferença de pressão, eu tenho espaço para os pulmões expandirem de pulmão, e expandirem de tamanho, né? É essa analogia que eu quero fazer com a cabine pletismográfica. Vamos ver o vídeo? Claro, de uma forma didática, não existe um vácuo sendo puxado na cabine, mas de uma forma didática, a diferença foi ser capaz de medir essa variação de volume e de pressão dentro de uma cabine fechada. Então, como que funciona, né? Em um sistema fechado, com volume conhecido, nós temos, em geral, a cabine, né? Aquela cabine de vidro, ela tem de 700 a 1.200 litros. Então, nós temos aqui o pulmão, representado aqui pelo balão com a letra L de Lang. Nós temos um obturador que abre e fecha, né? Nesse momento que ele fecha, ele percebe essa variação de volume e pressão. E nós temos um capacitor que mede essas variações de volume e pressão. Então, em um sistema fechado com um volume já conhecido, quando a válvula fecha e o indivíduo faz uma inspiração, nós temos uma redução da pressão, como vocês podem ver aí, intratorácica, né? E um aumento do volume, né? Então, o meu volume pulmonar aumenta, a pressão cai, e isso faz com que na cabine, né, que eu já sei o volume conhecido, eu tenha um aumento da pressão e uma redução do volume de ar livre na caixa torácica. E assim é possível então entender que a pressão 1 e o volume torácico 1 de antes da oclusão, ele é igual à pressão 2 e o volume torácico 2, certo? E assim é possível entender o quanto que esse volume deixou de ser mobilizado e assim você subtrai para entender o quanto que seria o volume residual, que é o nosso volume estático. E se fosse possível tirar o paciente de dentro da cabine? Então, de fato, a cabine respondeu diversas perguntas, né? Como eu falei, como eu mostrei para vocês nos slides anteriores, a importância de você pedir uma pletismografia ou uma prova de função pulmonar completa, mas por questões de acessibilidade, por ser um aparelho estacionário que precisa de um espaço, de uma sala,
poucos centros têm. Com isso, faz com que haja um agendamento muito longo, né? Filas de espera muito longas. Também é um aparelho que tem um custo de manutenção, fora as limitações físicas, né? Hoje já existem algumas cabines que permitem, por exemplo, o cadeirante acessar, né? Entrar dentro da cabine, mas para grandes obesos, é, fora que é uma cabine fechada, então pode ser claustrofóbico. Além disso, ele usa a manobra de painting, tá? Então, para descobrir o seu volume residual, sua capacidade residual funcional, é feita uma manobra que é a manobra do arfar, né? Aquela manobra onde o paciente faz, que é a respiração do cachorrinho. Não sei se alguém já ouviu falar. E não é uma manobra tão fácil, tão simples de entender, tão reprodutível em relação ao aparelho. Pensa naquele idosinho, pensa naquela criança. Às vezes não é tão simples de explicar. E isso acaba gerando, então, talvez, fazendo com que a pessoa não consiga realizar o exame. De fato, são desafios, né, de desenvolvimento na cabine pletismográfica no Brasil. Então, era uma vez lá em 2005, quando a Avilazar, lá em Israel, pela primeira vez entrou em contato, precisou fazer o exame, entrou em contato com a cabine, e aí foi mais a fundo, foi tentar entender o que que era aquele aparelho, o que que ele se propunha a fazer. Não deu certo fazer o exame, e aí, por meio de ele juntou uma equipe, né, de físicos estudiosos da mecânica dos pulmões, fisiologistas respiratórios e pneumologistas, engenheiros e de sistemas e MATLAB experts, né? Então, vários deles se juntaram para desenvolver o Minibox. Minibox, então, que surgiu, teve a aprovação do FDA em 2013, foi o início de uma nova era aí, e é um aparelho, então, que faz espirometria simples e completa, né? Então, com DLCO, com pletismografia, com teste de broncoprovocação, em crianças, inclusive, a partir de 5 anos. É um aparelho que não necessita de manutenção preventiva ou peças de reposição, e ele é compacto, portátil, intuitivo, pode vir em cima desse carrinho, então você pode mudar de uma sala para outra, você não precisa de uma sala específica para colocar aquela cabine, e você realiza a prova de função pulmonar completa aí em 15 a 20 minutos, e com o BD é o dobro desse tempo. Então, como que funciona o mini box? Em um sistema hermeticamente fechado, igual como é a cabine, eles reduziram o volume de tamanho, então não é mais 700 ou 1.200 litros, agora são 16,3 litros, e aí colocaram esse pulmão para fora, foi possível então tirar a pessoa de dentro da cabine, esse volume ficou pequeno, e aí quando a válvula fecha, do mesmo jeito, pela lei de Boyle, pela lei de gases, né? Você tem que a pressão 1 e o volume torácico 1 é igual à pressão 2 e o volume torácico 2. Então, a mesma aplicação da lei física foi desenvolvida por meio de inteligência artificial para mensurar, então, os volumes pulmonares estáticos, né? E eles acharam que seriam 2 anos, 3 anos de estudo, mas na verdade foram 9 anos para desenvolver, por meio de inteligência artificial, um aparelho capaz de medir os volumes. Esse foi o estudo que saiu no Chest em 2021, que de fato mostra isso que eu falei para vocês, que a taxa de expansão desse fluxo ela é proporcional à taxa de evacuação do gás da cabine, né, do mini box, da mini cabine, para os pulmões. Com isso, isso tudo, essa razão, ela é inserida dentro da fórmula, e aí você tem o X da equação, que é o volume dos pulmões. E ele já foi comprovado em relação a outros métodos, como, por exemplo, a diluição do hélio, átomo e o washout de nitrogênio. A pletismografia por meio do mini box, ele é comparável e ele tem até um NSD menor do que outros métodos. Quando a gente olha, então, para a comparação dos valores entre a pletismografia, que é o padrão ouro, e o mini box, esses valores são comparáveis,
Então, tem um R quadrado aí de 0,89 com um p-valor significativo, e tem um bias, né, uma diferença média entre a capacidade pulmonar total pela pletismografia e pelo mini-box de apenas 50 ml. Isso é praticamente a sua reprodutibilidade biológica. Se eu fizer um teste agora e fizer outro teste logo mais, né, dois testes na sequência, se tiverem uma variação de 50 ml, é uma variação biológica, né? Também em pacientes obstrutivos foi de 0,90, o R quadrado, com apenas 10 ml entre a TLC, entre a capacidade pulmonar total do mini-box e da Pletmo. E para os pacientes restritivos, um R quadrado de 0,75 e com bias de 180 ml, com um N um pouco menor de 33 indivíduos. Aqui no Brasil, a gente foi lá com o Dr. Pereira, lá da Unifesp, e de fato fizemos com a mesma pessoa. Na sequência, fizemos o mini box e fizemos a cabine. E veja, a capacidade residual funcional, ou TGV, era de 2,87 no mini-box e 2,85 na cabine, então muito próximos. A capacidade pulmonar total, 6,23 no mini-box, 6 na cabine. A capacidade vital lenta, né, que é uma manobra que se faz na mensuração dos volumes, era 5 no mini-box e 4,84 na cabine, então valores muito próximos, muito reprodutíveis, né? Também para a espirometria, 1% de variação. Também estivemos na USP, lá no INCOR, e vejam, 0,97 de R quadrado e 0,10 litros, ou 100 ml, de variação entre a CPT, certo? Então, eu finalizo aí a nossa conversa, depois de ter explicado sobre o que é a pletismografia, mostrando para vocês que existem novas tecnologias e novas inovações que podem possibilitar aí o acesso de mais pessoas a um exame tão importante para fazer o diagnóstico correto, mostrando que o mini box é acurado, reprodutível e é simples. Obrigado.